Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Este é o Jornal da Rede Alesp no combate ao coronavírus. Seguimos com mais informações sobre a pandemia Covid-19. Jornal da Rede Alesp. Vamos de entrevista, Mel? Vamos de entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a psicóloga clínica Zaira Mabeli Mukiuchi. Ela fala sobre a saúde mental de crianças e adolescentes no isolamento em tempos de pandemia do coronavírus. Bom dia, doutora Zaira. Seja bem-vinda ao Jornal Bom dia. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada. Doutora, quais os sinais as crianças podem nos mostrar que o isolamento está afetando demais o dia a dia deles? Certo, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender que nós estamos atravessando aí um processo, né, que não foi vivenciado por ninguém até o dia de hoje. É muito nítido que os pais percebam a mudança de comportamento da criança, então muitas das vezes ela passa a ficar um pouco mais chorosa, mais tristonha, mais impaciente, inquieta. Algumas crianças passam até a roer mais as unhas, existe até uma inquietação nas pernas, o horário de dormir está ficando um pouquinho confuso. Então, geralmente são os primeiros sintomas que aparecem. Doutora, a senhora falou sobre a questão do sono. Eu vejo muita gente reclamando sobre isso. Eu mesmo tenho tido dificuldade para dormir. E já tem até alguns estudos nesse sentido. O que leva esse problema no sono das pessoas, de uma maneira geral? Acredito que o problema que leva o adulto seja diferente da criança, mas, de uma maneira geral, o que leva a pessoa a ter problemas para dormir? Tá. Bom, quando a gente fala da criança, não tem como não falar dos adultos, né? Uhum. Afinal de contas, pandemia, essa doença, ela mexe direto com as nossas emoções. Então, naturalmente, a gente fica um pouquinho fora do lugar, vamos dizer assim. A primeira coisa que deve ser feita é criar rotina, estabelecer regras. A rotina muitas das vezes fica dispersa, porque esse pai, essa mãe, esse cuidador, ele não consegue administrar o tempo, ele troca a noite pelo dia, né? Então, veja, nós estamos atravessando um processo muito delicado. Não quer dizer que a gente vai poder dormir 2 da manhã para acordar 6, né? Ou trocar literalmente os horários de sono. Isso traz um prejuízo, principalmente cognitivo. A atenção, ela tende a ficar diminuída, o estresse tende a subir um pouquinho mais. Então, é importante que esses pais se organizem. Então, ele só consegue estabelecer rotina para a criança quando ele consegue criar para ele mesmo, né? A gente pode pensar também naqueles pais que estão fazendo trabalho em casa. Então, eles trouxeram todo o trabalho da empresa para dentro de casa. E aí ele pode se perguntar, qual é o meu papel aqui dentro? Sou funcionário, eu sou o pai, né? Como administrar isso? Então é importante que o pai também consiga ter um tempinho aí para o teu filho, revezar com essa mãe ou com o irmão mais velho, para que essa rotina se estabeleça, e uma vez estabelecida, a organização interna passa a acontecer. Então, se eu tenho uma qualidade de sono, eu tenho uma rotina estabelecida, eu tenho horário para comer, eu tenho horário para dormir, eu tenho horário para brincar. Consequentemente, de uma forma psíquica, isso também vai se organizando. Fica tudo muito mais fácil. Doutora, nesse momento, então, até a senhora citou o home office, às vezes a mulher está lá trabalhando, né? Então, ela precisa se concentrar, tem aquela demanda, aquele horário. Porém, as crianças em casa também demandam muito, demandam para fazer as lições virtuais, né, e também em home office, e em home, né, em casa. E tem essa questão, tem a atenção. As crianças querem atenção, querem conversar. E muitas vezes a mãe, olha, fica quietinho, agora não dá. Como administrar essa questão para a criança também não se sentir, de uma certa maneira, abandonada? Porque toda hora vai
né, querer a mãe, querer a atenção, mas não dá, porque ela está trabalhando. Exatamente. Então vamos lá, vamos pensar na rotina. Uma vez que ela está estabelecida, a criança vai conseguir se organizar de uma forma um pouco mais fácil, né? O pai e a mãe, eles precisam revezar para ter um tempo com essa criança. O que a criança evoca, né? A brincadeira. Então é hora desses pais resgatarem alguns brinquedos, recortes, jornais, brincadeiras lúdicas. A criança, ela tem muita energia. Então, como que eu trabalho com essa energia, né? Se ela não pode sair para brincar, se eu moro em um apartamento pequeno, por exemplo, né? Como é que eu lido com isso? Como é que eu, enfim, administro? A criança, ela realmente tem uma demanda muito maior do que o adulto, né? Ela quer brincar, ela quer cansar, e aí cabe ao adulto realmente a se permitir brincar com esse filho. Eu vejo muitos pais que falam: ah, não, eu estou cansado, o papai vai dormir, o papai já trabalhou bastante. Veja, essa fala para a criança talvez não seja muito compreensível, né? Como assim ele trabalhou bastante? Se ele está em casa o dia inteiro, então, teoricamente, para a criança, o pai está 100% disponível, e para que não essa sensação, esse sentimento de abandono, de desdém, o que o pai precisa fazer? Organizar o horário. Então, vamos sentar junto, vamos brincar, o que você precisa fazer, orientar, ensinar, né, resgatar um pouco dessa infância também. Isso faz muito bem para os pais. Os pais realmente precisam relaxar e se dar o direito de ser participativo. Eu sempre digo para os pais: pais, sejam colaborativos. É um momento delicado para todos, mas quanto mais a gente puder filtrar, né, as informações que chegam e estar muito mais perto desse filho, melhor a gente consegue atravessar tudo isso. Doutora, jogos que envolvam toda a família pode ajudar também para que a criança se sinta inserida nesse processo, nessa situação que a gente está vivendo? O pessoal nas redes sociais tem feito uma brincadeirinha que você faz perguntas, aí você coloca o rosto na farinha, que é engraçado, é divertido ali e é uma interação interessante ali com a criança. Mas pode ser criado outros jogos aí, outras formas de interação aí, entre todos os membros da família para ajudar nesse momento? Não só pode, como deve, né? Eu acho que é bacana também os pais resgatarem aí até alguma brincadeira da infância dele. O telefone sem fio, né? A gente tem tantas possibilidades, é se abrir para essa criatividade de fato. E não só na brincadeira. É importante lembrar que cada mãe, cada pai que tem ali sua tarefa do dia, seja ir no quintal, fazer alguma coisa, enfim, aquilo que tiver dentro da responsabilidade, disponibilidade, acolher esse filho, torná-lo participativo, fazer com que ele se sinta útil. Porque a criança, muitas das vezes, ela fala: puxa, eu não estou indo para a escola, não estou vendo os meus amigos, e às vezes nem está muito claro por que ele não está vendo. Né? Então, eu até vou um pouquinho adiante, usar uma linguagem adequada com essa criança. Então, ela tem 3, 4 anos, como é que eu vou explicar para ela o que o Covid está fazendo com a humanidade? Eu vou desenhar, eu vou ilustrar isso, eu vou contar uma historinha. O que não pode ser feito é esconder a realidade. Isso não pode, né? Nós temos sim que deixá-los a par, dentro da linguagem da criança, participar do que for possível, seja nas menores coisas, seja nas coisas mais concretas, não importa. Então, eu vou dobrar uma roupa, vou chamar um filho para ajudar. Vamos separar por cores? Né, por tamanhos, isso entra e cabe a criatividade dos pais também. Doutora, também tem a questão do celular, né? Nesse momento, ainda mais que os pais precisam trabalhar, só o celular, vai jogar, vai, enfim, desbravar um mundo que é bem desconhecido e pode ser perigoso para as crianças. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso. Há malefícios em deixar as crianças nesse longo tempo em aparelhos eletrônicos? Existe, pensando novamente, né, na questão da regra, o ideal é a gente sempre estabelecer um período. Então, olha, por 2 horas você vai acessar a internet, o iPad, o que tiver ali. É importante a supervisão desses pais, tá? Então, o que meu filho está acessando, o que ele está vendo,
precisamos lembrar que qualquer porta, qualquer janela que se abre, a primeira informação que chega é Covid, né? E Covid remete a quê? Remete ao fim, remete à morte, à tristeza, à angústia. Então, eu preciso fazer um filtro do que ele está realmente vendo. Então, olha, vamos conversar, né? E ali formar um contrato com o teu filho. E vamos assistir tal desenho, vamos olhar tal série, uma série leve. É importante o pai se atentar ao que o filho está assistindo, ao que ele está realmente adquirindo, né, olhando, vendo, entendendo, para que não piore a situação. Não tem como fugir muito do celular, né? A gente não indica o celular como primeira opção para essa criança. Mas olhando o contexto atual que nós estamos vivendo, é possível usar desde que da maneira correta. Doutora, eu só para completar essa questão que a Priscila colocou para a senhora e até para a gente encerrar aqui a nossa conversa, o contato externo via vídeo, assim como a gente está fazendo agora, pode ajudar a dar uma controlada na ansiedade das crianças? Quer dizer, é uma exceção ali ao uso do celular, mas pode ajudar, pode ser fator para ajudar a controlar a ansiedade das crianças? Sem dúvida. Eu acho que é o momento da gente resgatar até mesmo alguns valores, né? Aquela criança que, por exemplo, vê muito o avô e, de repente, né, houve ali um corte repentino, não vou ver mais esse avô, faz vídeos engraçados para o avô, né? Estabelece um horário antes de dormir, para que essa criança consiga dormir com uma maior tranquilidade. Então, vamos interagir desta forma, porque é o que a gente tem para hoje, mas interagir da melhor maneira possível. O que vamos falar, a quem vamos conversar, com quem que a gente vai entrar em contato, qual é a pauta, qual é o assunto, porque se a gente conseguir fazer isso, a gente vai minimizando essa angústia da criança, que tende a sofrer muito, com uma intensidade bem demasiada, inclusive. Doutora, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos e gostaríamos de contar com a senhora em outras oportunidades. Eu agradeço. Forte abraço a todos. Obrigada. Obrigada, doutora. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o deputado Carlos Janazzi, do PSOL. Ele nos fala sobre o trabalho que está sendo feito no Estado para tentar conter a pandemia do coronavírus. Boa tarde, deputado Janazzi. Seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Boa tarde, é um prazer enorme estar conversando com vocês e com os ouvintes da nossa rádio pública, que é a Rádio Alesp. A Rádio TV Alesp. Deputado, eu queria começar perguntando para o senhor sobre o projeto que o senhor propôs aí para garantir o salário das professoras dos professores que são eventuais. A gente sabe que esses projetos que foram apresentados logo no início da pandemia, eles serão transformados num projeto só, né? O deputado Camarinha está cuidando de transformar num projeto só. Mas eu queria que o senhor falasse sobre esse caso especificamente, a importância de um projeto como esse para a categoria e para os professores que dependem desse ganho para viver. Olha, Melissa, nós temos centenas de professores, talvez milhares de professores, que são professores eventuais da rede estadual de ensino, o professor categoria V, o categoria S, e também os professores categoria O, que estão sem contratos. Esses professores, eles ficaram abandonados pelo Estado, abandonados pela Secretaria de Educação, eles não vão receber um centavo, não serão protegidos, não terão acesso à proteção social e também não podem acessar, né, o benefício federal. Então, eles ficam numa situação intermediária. Então, eu apresentei um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa que obriga o Estado a pagar um salário para todos esses professores, categoria S, categoria V e categoria O sem contrato. Eles não podem ficar abandonados, eles devem ter um salário durante todo esse processo de pandemia, porque o governo estadual está incentivando corretamente que as pessoas fiquem em casa. É a única vacina que existe hoje para se proteger do coronavírus. Mas o Estado tem que oferecer as condições. Se ele não oferece nem para os seus servidores, para os seus professores e as suas professoras,
fico imaginando que ele vai abandonar, então, toda a população. Então, por isso que o projeto ele já criou uma polêmica, já deu visibilidade, porque era uma categoria que estava invisível. Agora, outros deputados também estão falando sobre esse caso, até deputados federais já estão apresentando propostas para incluir os professores de São Paulo. Eu fico feliz porque o nosso projeto de lei, ele cumpriu já uma tarefa importante de dar visibilidade ao professor eventual, ao professor categoria O sem contrato, né? E nós vamos pressionar medidas efetivas do governo estadual para proteger as professoras e professores eventuais de categoria O sem contrato. O senhor fala, agora há pouco a gente acompanha aqui a coletiva do governador, do secretário de Educação, de Saúde e do prefeito. E o governador informou que no próximo dia 27/4 serão distribuídos aí 3.500.000 kits para os estudantes. A intenção desses kits é estimular a leitura nesse período em que as crianças estão sem aula. Eu quero saber o que o senhor pensa sobre esse kit e qual a importância de manter a cabeça das crianças aí ativa nesse período em que a gente está passando por uma situação inédita aí, né? Eu acho que, primeiro, que a Secretaria da Educação tomou uma posição muito autoritária, sem consultar as entidades representativas do magistério. Não consultou a POSP, não consultou a UDEMO, não consultou a PAS, não consultou, né, a FUSE, todas as entidades, o CPP, as entidades que representam os profissionais da educação. Era a primeira medida que o secretário tinha que fazer, chamar todas essas entidades, debater, né, com os servidores da educação as melhores propostas, né, e procedimentos para atravessar a pandemia, mas nada disso houve. É uma medida que vem de cima para baixo, sem discussão, sobretudo com o magistério estadual. Então, é uma medida muito temerária, muito complicada, e você tem que debater isso com a categoria. A categoria ela está tentando manter, sim, vínculos com os alunos. Nós, professores, eu me incluo também, eu sou diretor de escola pública, fui muito tempo professor da rede estadual. Nós, educadores e educadoras, não estamos abandonando os nossos alunos. Nós queremos estar em contato com eles, discutindo esse momento, dando suporte para que eles entendam o momento atual, um suporte crítico, analítico, para que eles entendam, né, e enfrentem esse momento juntamente com as suas famílias. Mas a Secretaria da Educação tem tomado medidas precipitadas e sem discussão com a rede estadual, querendo implantar na marra educação à distância, sendo que uma boa parte dos nossos alunos não tem acesso às redes sociais, à internet, né, à banda larga, nem mesmo aos aplicativos. E mesmo os professores têm dificuldade, porque os salários são tão baixos que milhares de professores não têm acesso também à internet, não conseguem pagar, né, por uma internet. Então, o governo não pensa nisso. O governo ele quer mostrar serviço a esse secretário da Educação, então ele apresenta propostas precipitadas, sem debate com a categoria. Estão em casa, as escolas fechadas. Qual o impacto disso ao longo do ano? O que o senhor acha que alguns conteúdos vão ser cortados? O senhor acha que vai prejudicar, então, o rendimento dos estudantes? Olha, eu acho que depende muito, porque de cada projeto pedagógico, de cada escola, porque nós não temos uma visão conteudista da educação. A educação não é só conteúdo. Educação ela tem que ser dialógica, ela tem que ser libertária, libertadora, ela depende muito da relação direta dos professores com os alunos, dos alunos com os próprios alunos, da comunidade escolar com os profissionais da educação. A educação também é sobretudo olho no olho. O conteúdo é importante, mas se o conteúdo não for contextualizado dentro daquele momento ali histórico, então ele não tem grande utilidade. É possível, sim,
até a redução dos dias letivos. Eu acho que isso terá que ser feito nesse ano. É um ano excepcional. Eu mesmo defendo que no ano de 2020, que é esse ano, haja uma exceção para a redução tanto dos dias letivos como também das horas anuais, que devem ser reduzidas também. Mas vamos contemplar a qualidade, não a quantidade dos conteúdos. Então, nessa perspectiva, não haverá prejuízo para os nossos alunos, até porque os alunos estão debatendo também a pandemia, né, toda essa crise que vem acontecendo no Brasil e no mundo. E é muito importante, só para concluir, que nós possamos observar as experiências de outros países, como que os outros países estão lidando com isso, quais serão as alternativas para o pós-pandemia. Eu acho que no Brasil são medidas precipitadas que tomou. O governo federal só toma uma medida provisória extremamente precipitada e fora da realidade, já flexibilizando os 200 dias, mas sem flexibilizar as 800 horas. Tem que esperar, observar os outros países. Existem outras saídas menos traumáticas para esse processo educacional. Deputado, o senhor falou aí das crianças que estão fazendo debate sobre o assunto. Na verdade, é inevitável, né, deputado? A gente acabou de falar com uma psicóloga que falou, todas as redes que as crianças abrem, tá lá falando de coronavírus o tempo todo. Uma coisa que a gente tem que falar aqui é que, de fato, o coronavírus vai mudar as nossas relações. A gente vai ter que sair desse período de uma maneira diferente, olhando as relações interpessoais de uma maneira diferente. O senhor acha que isso pode trazer impacto na sala de aula, uma vez que ali você está num ambiente fechado e com um número grande de pessoas? Como educador, como diretor, o senhor acha que isso vai trazer um impacto ali nesse ambiente escolar, efetivamente? Não, vai em todos os níveis. O aluno, por exemplo, ele vive um momento rico para estudar biologia, ciências, né? Esses temas serão todos debatidos. Sociologia, por exemplo, porque nós vivemos uma crise sanitária. Mas por que é uma crise sanitária? Porque não houve investimento nas condições básicas de sobrevivência da população, não houve investimento em saúde, tentaram acabar com o Sistema Único de Saúde durante todos esses anos, houve um massacre no Sistema Único de Saúde, do sucateamento dos hospitais, das privatizações, enfim, o próprio ministro da Saúde, o Mandetta, que hoje é ovacionado, porque apenas está fazendo o óbvio, que é seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, mas até ontem ele, como deputado federal, era contra o SUS, contra o Sistema Único de Saúde, e ele ajudou a aprovar aquela emenda 95, que congelou os investimentos nas áreas sociais por 20 anos, sobretudo no SUS. O Sistema Único foi contra o Mais Médicos, aquele programa dos médicos cubanos que expulsou milhares de médicos cubanos que faziam um trabalho importante no interior do Brasil, onde nem o médico foi e nem o médico quer ir hoje, né? Então, mas perto do Bolsonaro, qualquer pessoa é sensata, qualquer pessoa vira um estadista, né? De tão ruim que é esse Bolsonaro. Então, o Mandetta virou aí, para muitos, um herói. Mas o fato é que tudo isso o aluno vai discutir agora. Por que a saúde está precarizada, abandonada? Né? Por que não há investimento em renda emergencial, em renda básica? Por que nos outros países os governos estão investindo na proteção social para que as pessoas fiquem nas suas casas, desde o morador em situação de rua, passando pelo desempregado, passando pelo trabalhador informal, pelo Uber, né? Para quem entrega comida pelo aplicativo, a empregada doméstica, todos estão tendo proteção social para que fiquem em casa. No Brasil, não. No Brasil, o governo Bolsonaro queria dar apenas R$200 para o povo ficar em casa. Houve uma grita geral, mobilização na sociedade, e na oposição no Congresso nós conseguimos avançar para R$600, que é pouco ainda, e muita gente não está tendo acesso, porque o governo está dificultando o acesso a esse pequeno valor que pode ajudar um pouco, mas ainda não será suficiente para manter as pessoas em casa. Nós temos que avançar nessa proteção social. Todos esses temas os alunos vão debater agora, em história, em geografia, em biologia, em sociologia no ensino médio. Acho que é um momento rico também
para o processo educacional. Obrigada, deputado Carlos Gianazzi, pela participação. Mas, para terminar, eu queria que o senhor deixasse, então, as suas considerações finais. Novamente, na coletiva de imprensa, o governo pede, né, que as pessoas permaneçam em casa, continuem em casa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso e desse o seu recado. Olha, o mundo todo está ficando em casa. Essa é uma orientação da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, da ciência, dos sanitaristas, dos maiores especialistas da área, né? Praticamente quase todos os países do mundo estão seguindo essa orientação. Só 4 países que não aderiram, né? A Nicarágua, 2 países da antiga União Soviética, 2 países pequenos que não têm peso econômico no mundo, nem político, e infelizmente o presidente Bolsonaro, né, que comete um comportamento, ele pratica um comportamento de um comportamento assassino, porque estimula a população a não seguir essas orientações, que são orientações sensatas, científicas e orientadas por um órgão acima de qualquer suspeita, que é a Organização Mundial da Saúde. Então, é importante ficar em casa, mas exigindo que o governo dê essa proteção social e crie as condições objetivas para que as pessoas fiquem em casa, que é a única vacina que existe nesse momento. Não tem remédio à Covid-19. Obrigada, deputado, pela sua participação. E aqui é um canal sempre aberto para que o senhor venha, dê a sua opinião e, principalmente, a contribuição que o senhor sempre dá aqui à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também a todos os telespectadores, ouvintes e a população em si. Obrigada. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Um abraço. Obrigada, tchau, tchau. deputado. Em São Paulo, agora 2h10. Vamos de informação. Vamos lá. O Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações anunciou ontem que uma pesquisa vai testar em pacientes se o medicamento já disponível no Brasil pode ser eficaz contra a Covid-19. Em Brasília, o ministro Marcos Pontes disse que a droga teve resultados positivos em testes de laboratório, conduzidos por pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisas em Energia em Materiais, o CNPEM. Segundo Pontes, o nome do medicamento não será divulgado durante a fase de pesquisa. O medicamento faz parte de um estudo que analisou mais de 2.000 moléculas já conhecidas na produção de remédios, segundo o CNPEM. A droga se mostrou capaz de reduzir em até 94% a carga viral nos ensaios celulares. Agora, depois dos resultados com células infectadas em laboratório, o fármaco será analisado em uma fase de testes clínicos. Ele será aplicado em um grupo de 500 pacientes. A expectativa é que essa fase dure ao menos um mês. Os testes em humanos para o tratamento da Covid-19 foram aprovados pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP, e serão realizados em 7 hospitais no Brasil. Jornal da Rede Alesp. Ótima notícia. Ótima notícia. Todas as possibilidades aí para que a gente saia dessa epidemia, dessa pandemia, a gente está abraçando todas. É verdade. Bom, vamos para um intervalo? Vamos para o intervalo. Um cafezinho e daqui a pouco a gente volta. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.